Se imagine novamente. Porém, desta vez você está enxergando formas difusas. A claridade bate no seu olho e você manca sem direção mundo afora. A luz é dolorida, seus músculos desacostumados a andar vacilam. Você anda até uma floresta. Os dias passam e assim você começa a perceber coisas. Acima de você, à noite, havia um disco e vários pontinhos que deixava a paisagem bem bonita. Ao se acostumar pouco a pouco com a claridade do dia, você vê que os sons que ouvia vinham de pequenos seres que podiam voar. Ao tocar a grama, sente a textura, e ao seu redor, as árvores o protegiam do sol, e até um pouco da chuva. Depois de um tempo, você passa a provar coisas. Percebe que algumas coisas são boas ao seu paladar e que outras são ásperas e duras, não se pode comer. E assim, na floresta, faz uma descoberta. Uma fogueira tinha sido deixada ali e você recebe calor e luz. Com a sua pouca experiência, resolve fazer alguns testes. Colocando sua mão no fogo, você se queima. Percebe então que, embora bom, o fogo também pode ser destrutivo. Depois você experimenta colocar coisas no fogo, como suas frutinhas, e algumas ficam boas, outras ficam com gosto e textura estranhos. O fogo queima outras coisas, às vezes rápido, às vezes devagar. Continuando sua jornada pela floresta, conhecendo coisas, se admirando com a beleza das árvores, do céu, dos pássaros, você acaba descobrindo uma cabana de madeira. Ela era confortável, aconchegante, tinha uma fogueira enorme e você se deslumbra com o que vê ali. O dono da cabana, um senhor de idade, chega e te vê. Você querendo conversar, porém você é repelido. Ele tenta te agredir e, apavorado, sai correndo. Nesse instante, você está sem entender o que aconteceu, o porquê ele foi embora desse jeito. Mas, de qualquer forma, você saiu dali. Continuou vagando e, em dado momento, encontrou uma aldeia. Você via todas aquelas pessoas, sentia o cheiro das tortas, via vários daquele palácio que você encontrou na floresta e quer se aproximar, quer conhecer, experimentar aquelas coisas que tinham cheiros maravilhosos. Você chega perto e as pessoas que ali estavam começam a berrar, a entrar para dentro de seus palácios com medo, a pegar foices para te atacar, algumas até desmaiam. E novamente, sem entender, você vai embora de novo. Já tinha entendido, pelo menos, que essas criaturas não iam te aceitar, que por algum motivo tinham muito medo, mas julgava que era porque não te conheciam e achava que não ia entender completamente aquelas criaturas. Depois desses eventos, se sentindo solitário, você encontra um abrigo, uma pequena construção de madeira ao lado de uma casa. E ali, parado, viu que pessoas habitavam naquela casa e passou a observá-las. Percebia que para eles faltava comida e que durante o dia tinha um longo trabalho para buscar lenha. Viu também o pai deles, o homem mais velho, e percebeu que ele não via as coisas. Essas pessoas, das quais mantinha distância, sempre tinham um semblante triste. O que mais evidenciava isso era o jovem garoto. E você não sabe o porquê, mas continua observando. Eles emitiam sons. Era diferente dos sons dos pássaros, pois eles pareciam significar algo. Eles reagiam a isso, mudavam sua expressão. Então você tenta, inicialmente de forma básica e desajeitada, mas com o tempo e observação, vai aprendendo a falar, a imitar esses sons. Você então decide ajudar essas pessoas.
À noite, já que era resistente ao frio e à fome, e mais forte que essas criaturas, sai para catar lenha para eles, e se sente feliz com o que fez e com a surpresa dos habitantes. Você acaba sorrindo quando se sentem felizes e se sente mal quando eles se sentem mal. Quando eles viram a lenha, eles te chamaram de o Espírito Bondoso. Certo dia, chega naquela residência uma moça árabe e o lar se enche de alegria, principalmente o jovem rapaz, que passa a ter seus dias felizes. Com as lições que eles dão a essa moça sobre a língua nativa, você aprende a falar e a ler também. Acaba tendo acesso a 2 livros que achou na floresta por perto. E eles falavam sobre coisas como sofrimento e amor, ou sobre o que os homens valorizam, como dinheiro, beleza e posses. O conhecimento e esclarecimento do mundo foi até arrebatador, até que percebeu que você era contra tudo que essas criaturas valorizavam, o oposto do ideal. Não tinha posses, era medonho, e com esse insight você se encontrou infinitamente só. Porém, ainda se apegava àquela família e achava que pessoas como eles, se o conhecessem, não iriam tratar mal. Tinha esperanças, então esperava com ansiedade algum dia ideal para se revelar. A óbvia alternativa era falar primeiro com o velho cego, e esses pensamentos o enchiam de temor. Essas pessoas eram também seu único vínculo com o mundo humano. Então, certo dia, essa hora chegou. O irmão, a irmã e a moça árabe saíram. Você decidiu que era hora, e então entrou na casa. Conversou cautelosamente com o velho cego e disse o quanto era só, como gostaria de ter amigos, e achava que os tinha encontrado. Você então ouve as pessoas chegando, seu coração dispara, então roga, revela que eles são os amigos que procura, roga por um pouco de compaixão, mas quando abrem a porta, a garota cai desmaiada e o rapaz te ataca, te afastando do pai dele. Você vai embora para a floresta, completamente perturbado. Depois dessa confusão de sentimentos, decide retornar, achando que talvez devesse explicar melhor, que iriam te entender. E, chegando lá, viu que estavam se mudando dali, pois a garota tinha caído enferma, ficado doente, e que não queriam ver algo como você nunca mais. Foi aterrorizante para eles. Então seu vínculo com a humanidade se fora. A solidão o devastava, como era infeliz. Seus sentimentos tomam conta e decide liberar sua raiva nas coisas ao redor e na casa que acaba em chamas. Decide então caminhar devagar pela floresta e acaba vendo uma garotinha se afogando. Você, num ímpeto de bondade, a pega da água e quer verificar se ela está respirando. Qualquer coisa para ajudar, mas o pai dela te vê e se assusta com a cena. Enfurecido, ele te dá um tiro e acerta seu ombro. A dor, não só física, mas também no coração, o faz fugir novamente. Novamente, sozinho. Então, tendo nas roupas algumas páginas com detalhes da sua criação, reconhecendo a aberração que é, foi atrás do único humano que lhe devia alguma coisa, seu criador. Se orientando da melhor forma que pôde, chegou até Genebra, nas imediações da casa de Frankenstein. Lá, viu uma criança e teve um lampejo em sua mente. A criança não tinha preconceitos enraizados, então pegaria a criança para ver com você? Assim não sentiria só. Pegou a criança no colo e ela começou a berrar para soltá-la, que dizia coisas que você ia se alimentar dela, que tinha ouvido falar de você em histórias. Ora,
mas até as crianças humanas são cheias de malícia e preconceito? Um detalhe: o sobrenome da criança também era Frankenstein. Seus sentimentos foram de tal forma que estrangulou a criança, com todas suas frustrações e amarguras. Com a malícia que tinha aprendido com os homens, pegou o retrato da bela mulher que estava com a criança. Bela e que nunca poderia chegar perto de você, provavelmente. Uma beleza que nunca ia experimentar. E colocou no bolso da mulher que estava dormindo ali por perto, que provavelmente estava cuidando da criança. E agora, contando sua história, diante de seu Criador, queria exigir que o tirasse desse sentimento de solidão. Você queria ser feliz, queria não sentir tão sozinho, queria, enfim, uma companheira tão repugnante como você, mas que pudesse viver juntos e ter uma perspectiva de felicidade, e que nunca mais faria mal a um ser humano, pois apenas queria ser feliz como todo mundo. E voltamos a nossa perspectiva de volta para o Dr. Frankenstein. Então você respira, se sente tocado pela história do monstro, mas lembra que ele levou 2 pessoas inocentes para a morte. Então você se enfurece, acha que o monstro é manipulador e que esse relato, na verdade, só esconde sua natureza sádica. Não acredita quando ele diz que é puro, que não faria mal a ninguém, que inclusive era vegetariano. Você não acreditava nele. Ele então, cansado, ameaça destruí-lo se não fizer a companheira. Você, temendo as consequências, odiando a criatura e se odiando o processo, volta para Genebra, sabendo que o monstro ia vigiá-lo a todo instante. Iria então fazer sua companheira. Voltando a Genebra, sua amada Elizabeth lhe revela seus sentimentos, temendo que outra mulher estivesse em sua vida. Mas, obviamente, não tinha nenhuma. E apesar da culpa e tristeza que tomava seu coração, toma uma decisão que o deixa feliz. Se torna noivo de Elizabeth. E assim, com a promessa de noivado, passa para a Inglaterra, junto de Clerval, para viajar, a fim de fazer a nova aberração. Obviamente, escolhe um local isolado e deixa seu amigo alheio aos seus feitos, o deixando para explorar a Inglaterra. Se sucede, então, meses de trabalho, muitos conflitos internos, a ideia de dar à humanidade um ser de puro mal, assassino e, pior ainda, uma companheira, a chance de procriar, poderia condenar toda a espécie. Essa perspectiva o deixava apavorado. Então, quando estava próximo de concluir seu experimento, você recebe a visita do monstro, que obviamente o seguiu até ali, e ele vê que o projeto está quase no fim. Transtornado e determinado, você destrói sua criação na frente da criatura. Ela, com meios sentimentos, pensando em toda a viagem que fizera para perseguir e chegar até aquele local, começa a ter um misto de sentimentos. Coloca a promessa de o destruir em prática e diz: Eu estarei com você na sua noite de núpcias. E dizendo isto, se vai. Destruído, com muito medo, você decide fazer uma viagem de barco, à noite mesmo, desorientado e alheio ao mundo. Quando acorda, você está na ilhazinha próxima e, meio confuso, vai cumprimentar os habitantes locais que falam com você com hostilidade. Você acaba sendo escoltado pela polícia até a delegacia e é acusado de assassinar um homem. A sua confusão aumenta. Como assim assassinar um homem? Eu estava em um barco condizente com a localização que o cara foi morto. Então, eles pedem que você vai reconhecer o corpo. E você vai, não sabendo o que esperar. Você abre a porta, tira o pano do cadáver
e se depara com o corpo de seu amigo, Henry Clerval. E então, você, já não aguentando tudo isso, cai enfermo novamente. Fica assim por uns 2 meses, enjaulado, de cama e delirante, até que seu pai o vem buscar da prisão. E, no fim das contas, você é absolvido, mesmo sabendo que, de fato, era responsável pela morte de seu melhor amigo. Ao retornar a Genebra, apesar da angústia, se casa com Elizabeth. Ela, mesmo em meio à dor e tristeza, encontra a felicidade dos momentos que tem com você. E em cima do barco, indo para sua nova casa na noite de núpcias, você teve um momento de paz, olhando aquele pôr do sol, o horizonte e a água junto da sua tão querida Elizabeth, a qual já havia passado bons anos de sua vida. O barco para e você pisa no chão, e instantaneamente toda a tensão e medo voltam para o seu corpo. Afinal, a criatura disse que estaria junto de você esta noite. Sem explicar muita coisa para a moça, a deixa no quarto, pronto para o confronto corpo a corpo, pronto para matar a criatura ou morrer. E fica ali esperando ela aparecer. Mas como havia se enganado? Bastou um grito vindo do quarto e você entendeu tudo. Correu para lá, abriu a porta e se deparou com Elizabeth morta. Ela havia sido estrangulada. Desgraça atrás de desgraça, culpa atrás de culpa, angústia atrás de angústia e a dor. Quando estava na frente do túmulo de seu pai, que havia morrido de tristeza, para completar, e de sua esposa, seu irmão, seu amigo, todos que havia amado, jurou, sob o túmulo deles, que ia destruir a criatura, que ia até o fim do mundo, perseguindo-a para destruí-la, destruir, acabar com o que acabou com sua vida, o ser que nunca deveria ter criado. Então começa a perseguição. Você vai atrás da criatura e ela sempre em frente, deixando pistas de onde deveria ir. Às vezes sentia faminto e exaurido, achava que ia morrer, mas encontrava comida ou água à sua disposição. Achava, na sua cabeça, que havia um espírito bondoso ou divino que estava ajudando a perseguir aquele monstro. Então foi assim, por meses, até que chegou no extremo norte do planeta e avistou a criatura a poucos quilômetros de você. Enfim, estava quase lá, quase na luta até a morte, quando o gelo se solta e você fica por ali. Um navio aparece e te resgata. Vamos passar novamente para o capitão, que havia acabado de ouvir essa história fascinante de seu amigo enfermo. Tinha de fato encontrado uma amizade ali e nutria ódio também pela criatura. Frankenstein havia feito seus homens ficarem mais motivados para continuar, mesmo como havia aprendido que a ambição fosse perigosa. Porém, como não era surpresa, depois de todo aquele tempo perseguindo uma criatura, passando frio, fome e sede, Frankenstein faleceu em seu navio. Ficou então, com pesar, velando o corpo de seu amigo. Sai por um instante, e quando volta encontra aquele monstro terrível olhando para o cadáver de Frankenstein. Não conseguia olhar diretamente para aquilo, e ele sentia pesar, sentia triste, mas ele que havia feito todos esses atos para destruir Victor Frankenstein. Então você o confronta sobre tudo o que tinha feito, e ele o responde. Admito que minhas ações passadas não estimulam qualquer boa impressão a meu respeito. Porém, não procuro quem compartilhe de meu infortúnio. Sei que jamais poderei encontrar piedade. Quando pela primeira vez a busquei, era dos meus sentimentos de solidariedade, dos meus anseios de afeto e compreensão, da minha inclinação para o bem que eu esperava que alguém compartilhasse. Mas agora que a virtude se tornou para mim uma sombra e a felicidade e o afeto se converteram no mais penoso e abominável desespero, onde buscar e quem esperar simpatia? Contento-me em sofrer sozinho.
Mas agora o crime me degradou à condição do animal mais vil. Quando relembro a cadeia de minhas iniquidades, não posso crer que sou a mesma criatura cujos pensamentos eram antes repletos de subliminaridades e de visões do bem. Mas é justamente assim, o anjo caído torna-se demônio. Entretanto, mesmo aquele inimigo de Deus e do homem tinha amigos e seguidores. Eu sou sozinho. Você que chama Frankenstein seu amigo, parece ter conhecido de meus crimes e infortúnios, mas as particularidades que lhe ofereceu sobre eles não lhe seria possível somar as horas de desalento que padeci. Da mesma forma, jamais encontrei da parte de quem quer que fosse um mínimo de complacência. É justo isso? Devo ser tido como o único criminoso quando todo o gênero humano errou contra mim? Por que você não odeia Félix, que expulsou seu amigo de sua porta? Por que não condena o camponês que tentou destruir o salvador de sua filha? Diante de tanta incompreensão e injustiça, tangindo pela revolta, assassinei criaturas inocentes que nem mesmo sabiam da minha existência. Lancei meu Criador, digno em todos os sentidos do amor e admiração dos homens, aos meandros da mais completa desgraça. Aqui está ele, na brancura e frieza da morte. Por mais que execrado que eu seja, nada iguala o desprezo que eu sinto por mim mesmo. Mas não receie que eu ainda venha a ser instrumento de futuros males. Deixarei seu navio na jangada que me trouxe até aqui e buscarei o ponto mais extremo do globo. Erguerei uma pira e consumirei até as cinzas esse arcabouço miserável, de modo que não possa restar de seus despojos o mínimo indício da minha imagem, capaz de orientar algum outro desavisado na tentativa de repercorrer a maldita do meu Criador, procurando refazer a sua obra. Adeus, deixo, e com você o último ser da espécie humana a quem esses olhos jamais contemplarão. Adeus, Frankenstein. Tu buscaste minha extinção para que eu não pudesse repetir minhas atrocidades. Agora que estás mortos, cumprirei o teu desígnio. Acenderei minha pira funerária em triunfo e exaltarei na agonia das chamas. Minhas cinzas serão varridas pelo vento e lançadas ao mar. Meu espírito partirá para a paz ou degredo da eternidade. Adeus. Assim feito, ele deixa o navio, mergulhando na escuridão. Ler Frankenstein foi uma experiência fantástica. Eu não sei se vai parecer assim no meu vídeo, mas lendo o livro eu posso dizer, as reviravoltas são surpreendentes, você se emociona e entende ambos os lados. Mary Shelley escreveu uma obra em que não existem vilões, apenas perspectivas. Sério, tenta achar um vilão óbvio ou um cuja vilania não possa ser questionada. Você provavelmente não vai conseguir. Esses dias até mesmo tive um sonho em que a criatura queria conhecer a Mary Shelley, mas acreditava que ela já estava morta. E eu disse: "Ah, a história é perfeita, profunda." Eu gostei muito desse livro. Eu diria que poucas histórias são tão emocionantes, profundas e filosóficas como Frankenstein conseguiu ser. Genial e atemporal, delicado e cativante. Mesmo com esse vídeo narrado, se você é como eu, o fanista dos grandes clássicos, leia este livro incrível. Essas são minhas palavras que encerram este vídeo. Espero compartilhar muito mais obras com vocês. Lembra de deixar o like e compartilhar para ajudar no canal. Eu tenho o desejo de crescer meu canal, mesmo que por hora seja mais um hobby. Enfim, eu acho que isso é tudo. Até o próximo vídeo, gente.